Vamos falar sobre jogadores agora. Falamos sobre técnico. Leonardo Godoy, vem ou não vem? Então, eu estava apurando essa informação agora um pouquinho também, porque eu fiquei 2 dias ali, né, sem entrar em contato com o staff, com nada, e eu falei, bom, vou atrás, né, para ver como é que tá. Nada de novo, apenas especulações, enfim, interesses, tal, nenhuma proposta oficial ainda pelo que o staff me falou. Apenas interesse e contato de clubes, né? O Atlético é um deles, o Corinthians, né? E eu consegui confirmar também o contato do Botafogo. Os outros falaram até em São Paulo, né? Também que teria o interesse, mas eu não consegui confirmar o interesse do São Paulo. É um jogador que teria que ter um certo investimento, né? Aí os valores também não encaixam. Muita gente falou entre 4 e 4 milhões e meio, muita gente está falando 3 milhões, né, de dólares, enfim, e que o Estudiantes vai negociar com quem der mais. Isso é unânime. Todo mundo que a gente conversa fala, ó, quem der mais, Estudiantes vai... Não que seja leilão, mas é que eles querem realmente ganhar uma graninha com o jogador, que eles entendem que é uma das principais peças do elenco deles, e quem der mais vai levar. Mas, por enquanto, pelo que a gente conversou com o staff do atleta, tá bem definido ainda, e não chegou nem um estágio assim do atleta pensar, tá, eu vou ganhar X no Corinthians, mas no Atlético eu tenho Y de planejamento, de carreira. Ele nem pensou isso ainda, tá? Ele nem chegou nesse estágio, porque realmente está tudo de maneira bem inicial. E o Atlético, a gente sabe muito bem, detesta entrar com um leilão pra brigar com fulano, com ciclano, aquela história toda que a gente sabe. Ô Monique, tem muita gente aqui, ó, nós estamos aqui, ai Deus me livre, 666, não, mas estamos com 666 pessoas simultâneas aqui. Não, ou aumenta ou diminui, 666, misericórdia. Ô Monique, deixa eu te perguntar, a quantidade de gente que tá perguntando sobre esse jogador, ó, o Egon Shirt, Furacão Soberano, outras mensagens aqui em cima também, João Gabriel, Ricardo Carvalho, perguntando, Monique, e o Marlos? Quer dizer, o Marlos já saiu há algum tempo, eu sei que você tá de picuá na lua, porque o pessoal toda hora te perguntava em rede social sobre essa situação, então, já que o pessoal tá perguntando, por que o Marlos não jogou no Atlético? Meu Deus, vocês têm que perguntar para uma pessoa chamada Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Eu não vou nem falar do Felipão aqui, porque todo mundo sabe a minha relação com o Felipão, enfim, as brincadeiras que eu fazia com ele, ele fazia comigo, mas foi uma escolha técnica do Felipão, tá? Dele não ter jogado, dele não ter desenvolvido mais como titular ou como reserva mesmo. Era uma escolha técnica do Felipão. Ele nunca falou abertamente, por mais que a gente tivesse perguntado em entrevistas para ele, e até mesmo, né, o próprio Paulo Turra, que na época, ano passado, era o auxiliar do Felipão e algumas vezes deu entrevista. Mas pelas informações de bastidores que a gente tinha, o Felipão entendia, a comissão técnica dele, que era o Paulo Turra, e também o Carlos Pracidelli, que o Marlos ele não dava uma dinâmica de meio campo que eles queriam. Entendia que era um jogador não lento, mas assim, com um estilo de jogo que não encaixava naquela questão... Que não competia. Né? Então, por isso que ele não se encaixou na questão de jogar mesmo com mais quantidade de jogos e às vezes nem no banco de reservas figurava por opção do Felipão. Então, ele não jogou por opção do Felipão. E aí também, a gente falando em opção, uma opção do Marlos de sair de cena discretamente, né? Ele saiu do Atlético no final do ano passado, acabou o contrato. Ele não fala que se aposentou, mas tá 1 ano sem jogar. Rejeitou algumas propostas que ele entendeu que não eram interessantes no começo do ano passado. Eu entrei em contato com o Marlos infinitas vezes, falando, Marlos, conversa comigo para conversar com o torcedor. Ele falava, não quero ficar quietinho, prefiro não dar entrevista. Então também é uma opção do jogador e a gente respeita. Mas também sei que o Marlos entrou em contato com algumas pessoas do clube e não se surpreendam se Marlos em 2024 pintar em alguma função dentro do clube. Eu sei que ele chegou a conversar com algumas pessoas, não sei o exato que função, tá? Mas a gente sabe que o Atlético gosta muito de apadrinhar aí jogadores, claro que tenham competência e preparo para tal, né? Para alguma função, seja de auxiliar, muitas vezes trabalhando ali nas categorias de base. A gente já viu o Cocito trabalhar na base, a gente vê vários ex-jogadores campeões de 2001 trabalhando, né? O Alessandro é um dos auxiliares, o Jeff Corrêa já passou, enfim, pelo Atlético.
Então, o Marlos, é que ele nem ainda disse assim, me aposentei, né? Nem isso ele não falou. Mas não se surpreenda se o Marlos aí em algum momento pintar dentro do clube, enfim, em alguma determinada função. A gente sabe das virtudes do Marlos, né? Ele é um grande conhecedor de futebol, ficou anos na Europa. E se vocês quiserem saber por que ele não jogou um dia, vocês têm que abordar o Felipão em algum lugar aí do Brasil para ver se o Felipão responde abertamente para vocês. Perfeito. Ô Monique, deixa eu te fazer uma perguntinha agora. Eu não quero ficar aqui pontuando jogador por jogador, mas você tem mais alguma informação, algum nome ventilado? E o Atlético, pelo até a informação que o GE postou de ontem para hoje, é que o Luiz Henrique, jogador que está no Olympique de Marseille e jogador do Botafogo, 22 anos, interessa ao Furacão. De fato, você conversou com as suas fontes, procede, é difícil, não é? Tem algum outro nome que eventualmente nos próximos dias pode fechar com o Atlético? Então, na verdade, assim, o Atlético ele tem uma lista gigantesca de monitoramento de atletas para todas as posições. E o Luiz Henrique está ali. Aquela coisa, né? Não custa tentar, mas realmente é um valor muito alto, então fora totalmente dos padrões do Atlético para a contratação. Mas é um dos nomes, assim, de monitoramento que o Atlético tem, de atacante, lateral, zagueiro. O Atlético tem um departamento, né, de scout e de mercado que monitora os jogadores. E, claro, passa nomes, é que nesse momento não tem nem a figura do CEO de mercado, que era o Alexandre Matos. Aí esse CEO, teoricamente, vai no mercado e especula quanto que está custando, até para se leva ou não para o presidente, que quem decide tudo é o presidente, né? A gente sabe. Beleza, é tanto. Fala para o presidente falou, pode tentar, né? E a questão do Luiz Henrique realmente são valores que extrapolam, creio eu que não vão nem tentar, até pela informação que a gente tem. Agora, um jogador que está, a tendência é que realmente acerte é o Mastriani, né? O Mastriani, o Atlético ainda não desistiu, os dois presidentes conversam entre si, o Salum, né, do Coelho, e o presidente Petralha são muito amigos. Pode envolver jogadores, empréstimo de jogadores. Até se falou do Hugo Moura, mas eu conversei com o staff do Hugo Moura. O staff do Hugo Moura me disse que ele não vai ser emprestado, não vai ser vendido, não vai ser negociado, segue no Atlético para 2024 e que esse foi o comunicado para o atleta. Eu, visualizando, pelo que a gente conhece, assim, de negociação e de mercado do Atlético, se o Mastriani realmente vier e os dois presidentes chegarem a um acordo, a tendência é que atletas sejam emprestados assim naqueles padrões que a gente sempre vê, às vezes, jogadores sendo emprestados, como o Babi foi emprestado esse ano, o Lucas Alter, o Luan Patrick, que estava, né, no Red Bull Bragantino, jogadores assim, nesse estilo, sabe? O Jader, que estava na Colômbia, são todos que todos voltam, Pablo Siles, no Uruguai, e que aí o Atlético, às vezes, eu não gosto de falar moeda de troca, porque são pessoas, né? Mas dentro do mercado da bola, eles são alternativas dentro de empréstimos, assim, né? E isso é outra situação também, tudo indefinido, porque não tem treinador, o treinador não chega ainda a falar, eu quero Exato. É exatamente isso, você matou. É por isso que eu falei aqui que eu fico preocupado. Quer dizer, jogadores que voltam de empréstimo, tudo bem, não tem nenhum craque voltando. Acho que um jogador que talvez, não sei, poderia talvez ser aproveitado no primeiro semestre, o Lucas Halter, que fez uma temporada interessante pelo Goiás. Agora não dá pra saber, né, Murique? Sem treinador. Às vezes o treinador chega atrasado, aí já liberaram fulano de tal. Pô, fulano de tal não é nosso? Ah, mas já liberamos porque você chegou agora, então a negociação funcionou assim. O Lucas Halter deve ser aproveitado pelo Atlético. E mais uma pergunta, esses atletas que estão retornando, que você citou, entre outros, pela informação que você tem, algum desses aí pode vir a ser aproveitado para 2024? A tendência é mais uma vez emprestar todo mundo e emprestar até mais atletas, talvez, sei lá, Hugo Moura, você falou que não, mas Matheus Felipe, Kaique Rocha, etc. Então, eu até fui atrás para tentar entender, né? Fulano já recebeu o comunicado que tem que se apresentar dia 2, dia 3, dia 4. Nenhum desses jogadores emprestados receberam nenhum tipo de comunicado do clube. Óbvio que, teoricamente, quando você volta de empréstimo, você tem que se apresentar ao seu clube de origem, né? Então, todos eles, teoricamente, se apresentam dia 6 no CT do Caju, mas eles não receberam esse comunicado ainda. E, independente de se apresentarem, se apresentar não significa que você vá se aproveitar. A informação que a gente tem, mas isso era um planejamento antes de todas essas mudanças no final do ano, antes da própria saída do Alexandre Matos também, enfim, e eles viam ali internamente que dois jogadores que têm mercado e que poderiam ser valorizados e poderiam ficar, seria o Jader e o Lucas Alter.
Não que eles vão ficar, isso não está decidido ainda, mas e também se surgir uma proposta de venda, até falou a especulação do Botafogo, né, com relação ao Lucas Alter, seriam 2 jogadores que eles prospectavam que poderiam compor o elenco, primeiro ali para o Paranaense, enfim. E os outros seria realmente questão de opção do treinador, oportunidades de mercado, né? O Atlético, geralmente, esses jogadores, quando vêm de empréstimo, voltam de empréstimo e tal, o Atlético ele tem um grupo de treinos determinado mercado, que são jogadores que estão disponíveis ao mercado. Então, esse ano, por exemplo, tinha ali um grupo de jogadores que não era aproveitado na equipe principal e que treinava nesse grupo mercado, que eram horários alternativos de treino, geralmente meio-dia, 1h da tarde no CT. Até o Zé Ivaldo, quando foi afastado, ficou treinando com esse grupo, João Viale, jogadores assim. Começo do ano teve um grupo maior com Bissoli, Pablo Siles. Esse grupo mercado certamente vai existir no começo do ano, que é separado da equipe principal, que vai ser um grupo só para o Paranaense, né? Pelo menos era esse o planejamento, pode ser que chegue um treinador e mude. Enfim, então a gente vai ver ainda algumas desses ajustes aí ao longo do mês de janeiro acontecendo, né? Quem vai chegar bem de pré-temporada, né? Dando um exemplo, será que o Hugo Moura, que é considerado um reserva da equipe principal, em 2 semanas de atividades vai ter condição de jogar, né? Os meninos da Copinha São Paulo, eles só vão voltar depois que forem eliminados, ou se chega numa final, por exemplo, sempre 25 de janeiro, né? Já perde 2, 3 rodadas do Paranaense, então assim, tá tudo muito indefinido ainda. Seja jogador que vai ficar, seja jogador que vai ser emprestado, negociado. Não vejo nenhum jogador do elenco principal nesse momento, com exceção ali os zagueiros, porque agora tem uma quantidade maior de zagueiros sendo emprestados, assim, sabe? Até porque, pela quantidade de atletas que tem, o time 2, digamos assim, um Luciano Arriagada, um Hugo Moura, esses jogadores assim, eles devem rodar bastante no Paranaense no começo da competição. E aí, Fernandinho, Thiago Heleno, Eric, Pablo, vão ao longo da competição entrando, jogando e se preparando lá para a Sul-Americana e Copa do Brasil no mês de abril. Então, não vejo alguém do grupo principal sendo emprestado, com exceção a zaga, como eu falei. Mas essa turma do grupo mercado, certamente o Atlético ainda vai mexer um pouquinho aí para ver o que vai fazer com eles. Mas eu acho que depende muito da chegada de um treinador, que às vezes um treinador pode chegar e falar, não, quero contar com o Matheus Babi. Eu quero contar com o Jader. Ou, esse jogador aqui eu entendo que já tem outro no elenco, não quero. Prefiro o Emerson, que está jogando a Copinha. Né? Então, depende do treinador, que até agora a gente não sabe quem é.